fosse a Paris, ou que falasse às instituições e aos chefes de Estado europeus para que se atente a salvar a Europa. O Tratado de Lisboa já foi rasgado. Os tratados com base nos quais se construiu a Europa já estão a ser rasgados. Neste momento aquilo que existe é um eixo Paris-Berlim a impor as suas leis e a impor políticas de austeridade, que trazem consigo mais recessão, mais desemprego, mais desigualdade e que agravam o déficit e a dívida. Porque de onde é que vem a dívida? Os Estados endividaram-se, o nosso Estado endividou-se para salvar o sistema banqueiro quando houve o colapso da crise. E agora os contribuintes, todos nós, estamos a pagar aquilo que foi a socialização das perdas e a intervenção dos Estados para atenuar os efeitos das dívidas. Houve um processo interessante, socializaram-se as perdas, nacionalizam-se como sempre os benefícios, mas são sempre os mesmos que pagam. Mas este não é o caminho. Alguns dos grandes economistas americanos e europeus dizem que o caminho da Europa tem que ser um caminho de crescimento, de coordenação de políticas económicas e sociais, de harmonização fiscal, de coesão social. E nós temos que ter, nesta matéria, uma voz própria. Mas também olhar para nós e compreender os nossos problemas estruturais. E as razões da nossa dívida, que já vem desde Dom Manuel, já vem de quando Portugal partilhava o mundo com a Espanha. E temos que resolver os nossos problemas e mudar, provavelmente, de paradigma e encontrar outro modelo de desenvolvimento. Redescobrir o mar. Estive agora nos Açores e vi o Instituto de Oceanografia e Pescas, que está a fazer uma verdadeira revolução, estudando os fundos do mar, de onde podem surgir surpresas fantásticas para a medicina e para outros domínios. Mas temos que redescobrir a terra. Nós temos que voltar a cultivar os nossos campos. Não podemos ter o grau de dependência que temos. Temos que redescobrir a terra. Houve aqui uma negociação, que foi feita também por quem estava no poder na altura, e foi Primeiro-Ministro durante 10 anos, em que nós destruímos as pescas e a agricultura, que para além de serem uma atividade económica, eram elementos estruturantes da nossa própria identidade. Foi algo que teve consequências não só económicas, como sociais e culturais. Temos que redescobrir os campos, redescobrir a agricultura. Ontem estive no Lourinhã e descobri coisas fantásticas. Descobri uma empresa que exporta 40, 50 toneladas de fruta por dia para diversos países da Europa, inclusivamente para o Brasil, com valor acrescentado. São coisas, infelizmente, a televisão esteve lá, filmou, mas depois só deu uma frase minha que não tinha a ver com o contexto. E temos que refazer o nosso tecido produtivo, a nossa própria indústria, aprender com os setores que resistiram à crise, como por exemplo parece que foi o caso dos setores dos sapatos, e resolver o problema da competitividade da nossa economia. Mas esse problema da competitividade não se resolve como querem conservadores. Não se resolve liberalizando os despedimentos, abrindo a porta à liberalização dos despedimentos. Esse problema resolve-se incorporando o saber, incorporando a tecnologia, com a inovação social e com a inovação tecnológica e com a responsabilidade social das empresas. É assim que nós podemos resolver os problemas do nosso país, ou começar a resolver os problemas do nosso país. Mas para isso é preciso que a nossa economia cresça, que se criem postos de trabalho, que se combata o desemprego e que se tenha a noção de que nós somos hoje um país com grandes desigualdades. Apesar das novas geração de políticas sociais que teve o governo do Partido Socialista, o limiar de pobreza continua a ser muito grande. Baixou de 20 para 18, mas sem as prestações sociais e sem a intervenção do Estado Social, com que alguns querem acabar, esse limiar da pobreza pode subir para perto dos 40%. E depois disso que nós vivemos muito acima das nossas possibilidades. É possível que sim, mas quem são? Os desempregados? Os 57% de portugueses que vivem com menos de 900 euros por mês, ou os 37% que vivem com menos de 600 euros por mês? Temos uma situação difícil, que precisa de crescimento económico, que precisa de estímulos à economia, de investimento público e de investimento privado. E isso não se faz se nos impõem políticas de austeridade, políticas de recessão, numa altura em que a nossa própria economia estava a crescer, e a crescer nas exportações a 14%, isso leva-nos outra vez a andar para trás e a ficar parados. Isso cria mais desigualdades, cria mais desemprego, cria mais fome
Eu fui recebido pelo Presidente da Caritas, tem uma rede diocesana espalhada por todo o país, e o que eles me disseram deixou-nos muito preocupados, sobretudo com a situação de novos pobres que estão a surgir e que já vêm da classe média. A única maneira de resolver isto é fazendo crescer a nossa economia, combatendo as desigualdades e resolvendo o problema do desemprego, que é o principal desperdício do país. É o principal desperdício do país. E depois há o problema da juventude, de que eu tenho falado em todo lado. Eu ouvi uma vez num programa de televisão um jovem dizer: eu sou da geração nem trabalho, nem futuro. E a minha filha que estava ao meu lado disse: esta é a minha geração. E aquilo chocou-me muito. Chocou muito. Porque eu pertenço a uma geração que viveu a ditadura, a guerra, todas essas coisas, a repressão, prisões, exílios. Mas nós tínhamos uma perspectiva de futuro, uma perspectiva de esperança, uma perspectiva histórica. Tínhamos a convicção que, libertando o país, resolveríamos não só os problemas coletivos, como os problemas individuais, e sabíamos que, terminando o curso, aqueles que estavam a estudar não tinham o problema do desemprego. Eu hoje vejo a juventude com uma grande incerteza sobre o seu futuro, incerteza do primeiro emprego, mas com uma grande descrença em si própria e uma grande descrença no seu próprio país. Isso é intolerável. Nós podemos ser obrigados, por circunstâncias como aquelas que estamos a viver, e por regras que nos são impostas, podemos ser obrigados a cortar salários e a congelar pensões. Mas não podemos congelar o futuro da juventude, porque isso é o mesmo que congelar o futuro de Portugal. Isso seria uma derrota da nossa democracia. E esse é um compromisso desta minha candidatura. Nós temos que encontrar soluções para o problema da juventude. Para a precariedade, que não é a precariedade do trabalho, é a precariedade da vida em que se encontra a nossa juventude. E uma geração, que é a primeira geração, que receia não atingir os níveis que atingiram os seus pais. As novas gerações têm a responsabilidade da República, têm a responsabilidade do país, têm a responsabilidade do futuro. Uma pátria que se rouba o futuro à juventude, a pátria está ameaçada. O futuro do país está ameaçado. E isso não pode acontecer. E isso passa pela política, isso passa pela história, isso passa pela cultura. Nós estamos a viver uma regressão civilizacional. Quando se põe em causa os direitos sociais, alguns que vêm desde a Frente Popular do velho Léon Blum, na França, quando pela primeira vez instituiu as 8 horas de trabalho e deu as férias pagas aos trabalhadores, ainda me lembro de ter visto filmes em que os trabalhadores franceses partiam a Catar pela primeira vez verem o mar. E depois todos os direitos sociais e políticos que nasceram da vitória sobre o nazismo e o fascismo. Quando tudo isso está a ser posto em causa, quando se pretende baixar os custos de produção, desvalorizando o trabalho, para criar um novo exército de reserva, nós estamos a assistir a uma regressão civilizacional. E uma regressão civilizacional é uma regressão cultural. Estamos a pôr em causa a civilização política europeia, a civilização democrática europeia, que custou o sacrifício de gerações e gerações. E isso repercute-se no nosso país. E um país como a Espanha, com a força da Espanha, com o peso da Espanha na Europa, que está também em vias, que está com uma situação pior que a nossa, do ponto de vista do desemprego e do ponto de vista do déficit. Se entra aqui o FMI, como alguns ilustres economistas, ou outros por razões táticas, eu não percebo como é que há portugueses e como é que há políticos portugueses que podem desejar a entrada do FMI em Portugal. Eu ainda sou de uma geração que assistiu à entrada do FMI numa altura que nós tínhamos soberania da nossa economia. Agora não temos. Isso implica sacrifícios inconcebíveis para o povo português. Como é que, por razões táticas, há mais vida para além das ambições partidárias ou políticas? Há mais vida para além dos taticismos políticos? Isso seria um sacrifício inconcebível para o povo português, além de ser uma situação humilhante. Eu sou daqueles que defendem uma mobilização nacional e uma coesão nacional contra a entrada do FMI em Portugal. E se isso acontecesse aqui, acontecia em Espanha, ia acontecer em França, e a Europa, com que muitas gerações, sobretudo as mais novas, sonharam, seria não uma grande construção, mas uma desconstrução e um grande falhanço. Por isso, eu me candidato para este combate. Como estive em todos os combates, eu nunca travei nenhum combate que fosse fácil. Sei que é um combate difícil, sei que é um combate desigual. Há 5 anos eu candidatei-me sem ter apoio de nenhum partido, e depois, uns 15 dias antes, havia sondagens que davam
o atual Presidente com 60% e 70%, depois ele ganhou com 50,5% e eu fiquei a menos de 30 mil votos da segunda volta. E agora também, se calhar, agora há uma grande preocupação das forças conservadoras em elegerem o Presidente porque precisam do Presidente. E a pretexto da celebração da morte desditosa de um grande homem político, que foi Francisco Sá Carneiro, já se anda aí a reinventar uma nova AD, já havia entrarem líderes políticos de dois partidos, um a fazer Francisco Sá Carneiro e outro a fazer de Adelino Amar da Costa para a reconstrução da AD, uma maioria, um governo